deixe o nosso coração frutífero para receber a boa mensagem do Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje eu queria falar sobre a herança dos mansos. Vê se tem alguém manso aí do seu lado. Manso mesmo. Que tem mansidão, que é um fruto do Espírito. Uma pessoa manso. A Bíblia diz que Moisés era um homem manso. Jesus era um homem manso. Mas olha para mim, às vezes nós confundimos as coisas e achamos que mansidão é uma pessoa boba, ou uma pessoa apática. Não, mansidão é a capacidade de sofrer o mal e não se tornar malvado. Isso é ser manso. Então, quando eu sei que eu sou manso, é quando eu tenho a capacidade de sofrer o mal e não me tornar o mal que sofro. E hoje eu queria falar da herança dos mansos. Há uma herança para os mansos, você sabia disso? Então eu vou te perguntar de novo, tem alguém manso aí do seu lado? Tem! Por que que tem? Porque você já tem o Espírito de Deus. Eu fico intrigado com os irmãos que acham bonito serem nervosos. Eu falei assim, irmão, não há beleza nisso. Porque o Espírito de Cristo é o Espírito da mansidão. Mas o que é mansidão? Não é ser bonzinho, é ser bom. Como diz o pastor Aloísio, homens não são bonzinhos, homens são bons. Mas isso é uma outra pregação. Mas, hoje eu queria falar da herança dos mansos. Há uma herança para a mansidão. E uma coisa que você tem que entender, que você já é crente, aleluia, é que você já tem o fruto do Espírito. Então, de acordo com Gálatas, há fruto do Espírito, que está dentro de nós. E a mansidão é um fruto do Espírito. Então, eu quero dizer, você já é manso, não será. Pastor, eu não estou vendo. Eu não percebo. É porque você precisa se adquirir, se apropriar da identidade de Cristo na sua vida. Deixa eu te dizer, meu irmão, você não tem pavio. Você não explode fácil. Agora ninguém falou nada. Você não se estressa com facilidade. O trânsito não tira a sua paz. Você é uma pessoa paciente, cheia do Espírito de Cristo. Mas o que você fala determina o que você vive. Irmãos, eu descobri uma coisa simples. A vida que você vive é a vida que você enxerga. Tudo está baseado na perspectiva dos seus olhos. Quando você acha que tem alguma coisa ruim na sua vida, acredite, tem gente vivendo coisas piores. E mesmo assim estão se alegrando. Ainda me lembro de uma história de uma pastora nossa da Videira, do norte do Brasil, que, se eu não me engano, eu posso errar aqui um pouco, porque tem muito tempo que eu vi essa história, ela teve cancro e foi internada. Mulher de Deus, família sacerdotal. E lá no hospital, em tratamento, os médicos ficaram abismados com a capacidade de fé que ela tinha. Porque mesmo num quadro difícil, ela estava falando do amor de Jesus para as pessoas. Foi tanto amor de Jesus que exalou no hospital, que fizeram um encontro com Deus só para médicos e enfermeiros. Porque ela conseguiu constranger o hospital e as pessoas queriam conhecer que Jesus é esse, que alguém está enfermo e está exaltando o nome dele. Por quê? Porque a mansidão é um fruto que já está dentro de você. Então, a mansidão é a capacidade de sofrer o mal e não se tornar. Vamos repetir isso? É a capacidade de sofrer o mal e não se tornar malvado. Então, nós, nessa conferência, falamos sobre o céu, quando o céu desce à terra. Há uma manifestação dos céus. E qual é a manifestação do céu na terra? A imagem de Cristo resplandecendo em sua vida. Você é a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Cristo. A Bíblia diz que você tem a mente de Jesus, está revestido de Jesus. Então, eu vou te falar de novo. Quantos irmãos mansos nós temos aqui? Aleluia! Por que isso é importante? Porque é uma herança para os mansos. Há uma herança para a mansidão.
E o Sermão do Monte nos ensinou sobre isso. Abra sua Bíblia então em Mateus capítulo 5, no versículo 1 e 2. Mateus capítulo 5, a Bíblia diz assim: e Jesus, a minha versão aqui é a fiel. Não sei se vocês têm aí. A fiel. Pronto, pode deixar essa versão que eu leio que eu tenho aqui. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Vocês conseguiram? Sim. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, para aqui. Então, Mateus capítulo 5 é o que nós chamamos de o Sermão do Monte. É um tempo específico no qual Jesus, a fim de ensinar os seus discípulos e a multidão os princípios do reino de Deus, sobe ao monte, se assenta e ensina. Então, se você ler Mateus capítulo 5, você vai perceber que há várias bem-aventuranças que Jesus ensinou, que são princípios do reino de Deus. Princípios, valores eternos. Então, aqui em Mateus capítulo 5, Jesus está ensinando a vida do reino, a vida dos filhos do reino, a vida dos filhos de Deus, quem eles foram chamados para ser, como eles vivem a sua própria vida. E então, ele vai descrevendo o que nós chamamos de aventuranças. Tem vários livros, ensinos sobre isso. E hoje eu queria falar de um ponto específico. Mas antes de nós entrarmos para o texto, perceba algo comigo. Irmãos, deixa eu te ensinar uma coisa importante. A Bíblia é maravilhosa. Sabe por quê? Porque cada detalhe, cada vírgula, cada ponto, há uma expressão, há uma beleza, há uma interpretação. Nada passa batido, nada passa por fora da palavra de Deus. Nada, nada. Olha que interessante. Quando Jesus foi falar do Sermão do Monte, a Bíblia começa assim, ó. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Primeira coisa, os princípios do reino são princípios do alto. Jesus quis ensinar as aventuranças onde? No alto. Por quê? Porque são princípios da eternidade. Então, esse ensino é um ensino que foi falado onde? Lá em cima. Subiu ao monte. Jesus ensinou em vários ambientes, em vários lugares, mas o Sermão do Monte precisou ser dito no monte, lá em cima, no alto. Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que entender, que os princípios que Jesus está ensinando em Mateus capítulo 5, são princípios eternos, da eternidade, princípios do alto. Então Jesus falou lá em cima. E sabe o interessante? Quem na Bíblia tinha o hábito de subir ao monte? Moisés. Sabia disso? As leis foram dadas no Monte Sinai. Então Moisés, a gente até canta uma música assim, subindo ao monte do Morada. Moisés tinha um hábito de subir ao monte, e Jesus também tinha um hábito de subir ao monte. Jesus subiu ao monte algumas vezes para o quê? Orar, buscar a Deus. E agora, nas bem-aventuranças, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, ele subiu descendo princípios de Deus. Quando ele desceu do Monte Sinai, ele desceu com princípios de Deus? Sim. Ele desceu com o quê? Com a lei. Lembram, irmãos? Com a lei. Agora, Jesus também sobe ao monte, mas de uma maneira diferente. Moisés subiu sozinho, desceu sozinho. Agora Jesus subiu com os seus discípulos e também junto com a multidão. E lá no monte ensinou os princípios do reino de Deus. Há uma grande diferença aqui. Moisés subiu sozinho e recebeu a lei. Jesus subiu com os seus discípulos e ensinou os princípios da graça de Deus. É claro a diferença. Então aqui, ele vai ensinar junto aos seus discípulos princípios elevados do alto. E esses são os nossos princípios, princípios da nova aliança, a vida dos filhos de Deus. É tão maravilhoso isso, porque a Bíblia diz assim, olha, vendo a multidão, subiu ao monte, e o que Jesus fez no monte? Se assentou. Irmãos, detalhe, descanso. Na Bíblia, assentar simboliza o quê?
descanso. Então Jesus subiu no monte e descansou. O ensino de Jesus é um ensino assentado, que produz descanso para quem ouve. Então, tudo que nós vamos falar aqui hoje é produzido debaixo de um ambiente de quê? Descanso. Enquanto a lei diz, faça, a graça diz, descanse. Enquanto a lei diz, esses são os princípios para cumprir, a graça diz, esses são os princípios para ouvir e não cumprir. Ouça, ouça. A fé vem pelo ouvir as palavras de Cristo. Então, o Sermão do Monte é dado lá em cima, com Jesus sentado. Por quê? Porque os princípios do reino são princípios do descanso de Deus. Então você não se esforça para viver esses princípios, você descansa. Por isso que eu falei aqui, e disse assim, olha como que a nossa mente é uma mente de trabalho. Falei, quantos mansos nós temos aos irmãos? Amém. Porque você avaliou a si mesmo. Você deveria avaliar Cristo em você. Porque Cristo em vós, a esperança da glória. Então, qual que é a nossa maior dificuldade? Que quando a gente se avalia, não avalia o Cristo em mim, mas avalia eu mesmo. Se você avaliar você, você vai andar por caminhos de morte, acusação. Mas se você vê Cristo em vós, a esperança da glória, tudo muda, tudo se assenta. Você descansa na obra consumada de Jesus. Irmãos, quer ver uma coisa? Simples. Não responda, fica com você. Quantos aqui têm pensamentos estranhos diariamente? Você fala, meu Deus, eu estou pensando isso aqui, de onde veio isso? Aí, possivelmente você já deve ter pecado várias vezes no seu pensamento, só hoje. Já xingou alguém no trânsito pensando, já murmurou, meu Deus do céu, essa mulher não acaba de arrumar para ir para o culto. O meu marido continua deixando a toalha molhada em cima da cama, tudo na mente. Mas, olha para mim, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Não, como assim? Eu te pergunto, naturalmente falando, você tem a mente, Jesus pensa as coisas que você pensa? Jesus pensa as coisas que você pensa? Você já parou para pensar se Jesus está pensando o que você andou pensando essa semana? Mas por que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo? Por quê? Porque a avaliação bíblica não é você, é Cristo em vós. Então, quando Deus olha para os seus pensamentos, Ele está vendo quem? Cristo. Porque se Ele enxergasse você, nós teríamos um grande problema. É porque nós gostamos de qualificar pecados e erros. Não, irmãos, tudo é para Deus, ou está certo ou está errado. Nós estamos errados. Cristo está certo, então fique do lado de Cristo. Aí a Bíblia diz, Paulo fala, vós tem a mente de Cristo. Aí você pensa, se você olhar para você, você fala, meu Deus, Jesus não pensa isso. Você vai ficar se martirizando o dia todo. Toda hora você fala, está amarrado? Em nome de Jesus. Amarra, solta, desprende, queima, afoga. Toda hora seu pensamento, porque nós temos uma batalha na mente. Mas por que a Bíblia está dizendo que nós temos a mente de Cristo, sendo que naturalmente, analisando, nós pensamos coisas que Cristo jamais pensaria? Porque a ótica e a avaliação bíblica não é você, é Cristo em vós, o tempo todo. E é por isso que Cristo em vós vai produzir o quê? Descanso. Por isso que Paulo está dizendo em Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa não do comportamento, da mente. Essa é a questão. Paulo não está dizendo, mude o seu comportamento para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo está dizendo, mude a sua mentalidade. Enquanto mais eu entendo que Cristo está em mim, mais eu desfruto da glória de Deus. Por quê? Cristo em vós, a esperança da glória. Então, a Bíblia não está sendo contraditória. A Bíblia só está afirmando as verdades de Deus ao nosso respeito. Então, quando a gente pensa que nós temos a mente de Cristo, se você avaliar você fala, eu não penso o que Cristo pensa.
Mas se você avaliar Cristo em você, você vai dizer, aleluia, porque quando Deus me vê, Ele vê Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo também diz que nós estamos revestidos de Cristo. É uma outra questão. Eu te falo, você se comporta como Jesus todo dia? Um sorriso de alguns aqui já denunciou tudo. Te pergunto de novo, você se comporta 24 horas igual Jesus? Irmão, vamos ser sinceros. Só minha mãe que achava isso de mim. Minha mãe, um dia, eu falei com minha mãe, mãe, vamos batizar. Minha mãe, não, filho, você está mais perto de Deus. Eu falei assim, meu Deus, mãe. Nada mudou, o que mudou foi Cristo em mim, e eu preciso dele todos os dias. Agora, nós conseguimos nos comportar como Cristo 24 horas? Agora, por que a Bíblia diz que estamos revestidos? Porque se Deus olhasse para o seu comportamento, o que seria de nós? Meu Deus, irmãos. Mas Ele vê quem? Cristo em vós. A esperança. Você quer viver a glória de Deus? Você quer viver a glória de Deus? Então creia, Cristo em vós. Por quê? Você só vai entender os princípios das bem-aventuranças se você entender que Jesus falou de princípios que estão no alto e que Ele falou assentado, descansando. Os princípios da nova aliança produzem descanso. Deixa eu te dar um descanso hoje. Você é amado de Deus. Seu amém foi muito fraquinho. Você é amado de Deus. Deus tem prazer na sua vida. Você é filho amado, e Deus ama você de uma forma profunda. Ele comprou você, Ele santificou você, Ele justificou você. Sabe a nossa dificuldade? É que a gente ouve, mas crê pouco nessas verdades. Sabia disso? Quantos irmãos eu converso que têm crise de identidade? Qual que é o problema da crise de identidade? É porque eles esquecem quem Deus diz quem eles são. E eles se conformam com aquilo que eles veem que são. Você será transformado, não pelo que você pensa de você, mas é o que Cristo pensa ao seu respeito. Porque é mudando a mente que se muda o comportamento. Então, esses princípios são princípios do monte e assentado. Eu te faço uma pergunta para mim continuar a minha ministração. Você quer descansar hoje? Amém. Você quer descansar sua alma hoje? Amém. Você quer descansar na presença de Deus? Amém. Então, creia. Cristo em vós. A esperança. E aí, a Bíblia diz, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se. Quando ele se assentou, o que aconteceu? Aproximaram-se dele os seus discípulos. Irmãos, eu amo essa aproximação, porque isso é fruto da graça. Moisés recebeu a lei sozinho no monte. Jesus falou dos princípios da nova aliança com os seus discípulos, pessoas. Na velha aliança, Deus estava distante. Na nova aliança, Deus está dentro de você. Aqui, Jesus não ensinou princípios da nova aliança distante. Ele ensinou com quem? Com as pessoas. Agora aqueles homens que viu durante a história Moisés subindo no monte sozinho, agora ele subiu no monte com quem? Com Cristo. Cristo. Os ensinos com Cristo em cima do monte. Antes, na velha aliança, de Moisés ia sozinho e descia sozinho. E o rosto dele sozinho se resplandecia. Agora na nova aliança não. Princípios do alto, todo mundo sobe, todo mundo descansa e todo mundo ouve. Esses são os princípios da nova aliança. Essa é a diferença. Aqui, qual é o texto que você viu que subiram vários discípulos e multidões com Moisés lá no Monte Sinai? Não. Não. Só na nova aliança. Só na nova aliança, você sobe para o monte, descansa no monte e ouve. A Bíblia diz assim, olha, ensinava. As pessoas estavam o quê? Ouvindo. A fé vem pelo ouvir. Você quer crescer na sua fé? Ouça Jesus todo dia.
Ouça Jesus de manhã, ouça Jesus de tarde, ouça Jesus de noite, durma ouvindo Jesus. Tem um irmão, eu esqueci quem que é o irmão, tem um irmão que fala, pastor, só consigo dormir ouvindo o pastor Luiz pregando. Resolveu o meu problema. Ele põe o fone de noite, acorda de manhã, o pastor já pregou umas 10 palavras. Por quê? Porque se você quer subir, descansar e ouvir, você precisa ouvir quem? Quem é que está no monte aqui? Moisés? Quem que está no monte? Cristo. Parece simples, mas é profundo. Parece básico, mas é muito profundo para o seu coração. Vou falar de novo, é muito profundo para o seu coração. Então, como é que você vive as bem-aventuranças? Se esforçando? Não, ouvindo. Ouvindo e crendo, crendo e ouvindo. Ouvindo e crendo, crendo e ouvindo. É assim que se crê na nova aliança. Agora como? Assentado, descansando. Efésios capítulo 2 diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com quem? Então, irmãos, para mim continuar, eu preciso que você creia. A graça de Deus trouxe proximidade. Proximidade. Lá no monte, Jesus não subiu sozinho, com os seus discípulos, com a multidão, e assentado, ele ensinava. Hoje eu quero te ensinar princípios que vão produzir descanso para a sua alma, descanso para o seu coração. Às vezes você está aqui e está triste. Às vezes alguns sintomas de depressão, ansiedade, medo. Mas no ambiente da casa de Deus, hoje você vai ser curado de tudo isso. Por quê? Porque os ensinos de Jesus são no alto, são assentados e são com o seu povo, ouvindo. E aí, quando Jesus termina o versículo 1, ele vai falar de bem-aventuranças. E eu falei no início do texto, que hoje eu queria falar sobre a herança dos mansos. Então, abra sua Bíblia em Mateus 5, no versículo 5. Já estava no 5, agora vá para o versículo 5. O pessoal pode projetar, já projetaram? O versículo 5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? Então, primeira parte do texto, bem-aventurado. O que significa bem-aventurado, irmãos? Mais do que feliz. Opa, então, o que Jesus estava ensinando? Que no reino de Deus é feito de pessoas felizes. Você não me entendeu, né? O reino de Deus é feito de pessoas felizes, contentes, alegres. Quantos irmãos felizes nós temos aqui? A questão da felicidade é que nós baseamos a felicidade no que temos. Mas a real felicidade bíblica não é o que temos, é o que possuímos, é o que somos. É quem Deus nos fez. Então, Jesus inicia a bem-aventurança dizendo, mais do que feliz é aquele. Então, deixa eu te dizer algo importante. Os princípios do reino de Deus são baseados na felicidade. Irmãos, tem coisa melhor que andar com gente feliz? Seja sincero. Você já andou com alguém que reclama muito? Já viu como que fica o seu dia? É bom? Seja sincero, é bom. Agora, você já andou com um certo tipo de gente? Desculpe, mas isso podia ser o pastor Felipe, ele tem mais facilidade. Vocês têm que ser um pouco mais discreto comigo, porque eu... Tá bom. Todo culto é a mesma coisa. O problema sou eu. Oh, Deus, me ajuda. Então, coitado, os irmãos ficam até constrangidos lá. Mas tá bom. Na hora que você for tirar a foto, eu paro aqui e faço assim. Então, olha que ambiente feliz os irmãos sorrindo, tá vendo? Irmãos, os princípios então aqui, os princípios que são ditos no monte, assentados,
para os seus discípulos, a primeira coisa que Jesus disse: bem-aventurados, mais do que felizes é essas pessoas. Então eu quero dizer uma verdade: você é feliz. Por quê? Não pelo que você faz ou deixou de fazer, mas porque você foi chamado para sentar na mesa do rei. Você está com ele. Então você só consegue desfrutar dos princípios como? Crendo que você é feliz. Eu sempre conto as minhas experiências aqui. Esses dias eu estava lá em casa, eu tenho um hábito de deitar no colo das minhas filhas. Então, eu tenho uma filha de 6 anos, uma de 3. Eu tenho um hábito de dormir lá, eu deito no colo e durmo. Só que é difícil, porque toda hora elas mexem. E eu deitei no colo da Olívia, e eu abri o olho, ela estava olhando para mim assim, ó. Aí, sabe quando você assusta? Eu falei, meu Deus. Ela me disse assim: papai, eu não quero crescer. Aí eu, por quê? Porque o senhor vai ficar velho e eu vou chorar. Me quebrou aqui. Porque eu entendi o que ela estava querendo dizer. É como se ela falasse assim: eu estou tão feliz de o senhor estar sentado no meu colo, que eu não quero que esse tempo passe. Então eu não quero crescer, eu prefiro ser criança do que ver o meu pai morrendo. É profundo. Eu já sou um cara meio emocionado. Fui correndo falar para a mãe: você não sabe o que a Olívia me falou. Por quê? Porque um ambiente feliz produz princípios felizes. Cristo é a nossa felicidade. Cristo é a felicidade da sua casa. Cristo é a felicidade do seu trabalho. A irmã estava aqui contando um testemunho e ela disse: não, as coisas têm que mudar, agora eu sou crente. Não, ele não falava glória a Deus, mas agora ele está falando. Por quê? Ambiente, minha irmã. O ambiente de felicidade produz o quê? Felicidade. Você quer ter um casamento feliz? Busque a presença de Cristo, porque Cristo é um Deus feliz. Então o que ele está ensinando é, mais do que feliz, primeira coisa que você tem que aprender é isso, que na nova aliança nós somos mais do que felizes, mais do que abençoados, mais do que prósperos. Por quê? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Ô irmãos, acredite no que eu estou a dizer, nós não precisávamos da metade do que temos para ser feliz. Tudo o que você precisa você já tem. E possivelmente está do seu lado agora. Gente, pessoas, irmãos, esposa, marido, filhos. Tudo que nós mais precisamos. Sabe o mais interessante? É que quando Jesus fala as bem-aventuranças, ele não falou sozinho. Falou para os seus discípulos, falou para a sua família, falou para a multidão que o ouvia. Por quê? Os princípios do reino é para a mesa dos filhos, é para a vida compartilhada, mais do que feliz. Por quê? A felicidade nós já possuímos, Cristo em nós e os irmãos que Deus nos deu. Eu te faço uma pergunta para você refletir. Se Deus tirasse de você tudo o que você reclama, o que você teria hoje? É um bom ponto para avaliação. Mas a melhor forma da gente desfrutar dos princípios da nova aliança é crendo que nós já somos felizes. Olha, não precisa projetar. Olha o que Provérbios 15, 13 diz. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Sabe o que está dizendo? O feliz está sempre bonito. E o pessoal preocupado com a estética do rosto. Você quer o melhor botox da vida? Chama sorriso. É o melhor. Nada contra quem faz, ok? Fique em paz. Eu só estou te mostrando que a Bíblia está dizendo que a felicidade é que traz beleza para o rosto. É a vida feliz que produz em você a beleza do Cristo que você serve. Nós somos o povo mais feliz da terra. Vou falar de novo, nós somos o povo mais feliz da terra, não pelo que nós conquistamos, mas por quem nos conquistou, que é o Cristo ressurreto. Então, os princípios da nova aliança diz, bem-aventurados. E o que o provérbio está dizendo? A alegria traz beleza para o seu rosto.
Você já deu um sorriso para esse irmão que está ao seu lado aí hoje? Dá um sorriso para esse irmão, não tenha vergonha. Um sorriso, seu irmão, que bom. Fale com ele, que bom sentar ao seu lado. É bom, é bom, é bom. É bom. Aleluia. Hoje nós vamos sair daqui mais felizes ainda. Por quê? Porque Cristo é em nós. Não, o Provérbios fala isso. Provérbios, aí passa 2 versículos. Olha o que o provérbio diz. Presta atenção. No versículo 15 diz assim, olha. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Aquele que é alegre está sempre servindo as pessoas. A sua casa é uma casa sempre farta. A sua mesa é uma mesa de alegria. É ou não é, irmãos? Por quê? Porque aquele que está feliz tem sempre algo para partilhar, para dar, para viver. Irmãos, eu vou te falar de novo. É bom demais andar com gente feliz. Gente bem resolvida da vida. Você quer me deixar irritado, Deus me ajude, é caminhar com quem reclama. Meu Deus, que dificuldade que eu tenho com isso. Tudo está ruim, se chove está ruim, se está calor está ruim, o carro está ruim, a casa está ruim, os filhos estão ruins, só ele que não está ruim. Por que eu estou te ensinando isso? Porque bem-aventurados, mais do que felizes, são princípios da nova aliança. Nós não somos mais condenados pela lei. Somos salvos pela graça de Deus. E isso produz o quê? Alegria. Quase todo domingo eu faço uma brincadeira. Que é pagar o almoço de alguém. Hoje eu não vou fazer isso não, pode ficar em paz. Mas, não paguei o seu? Então vou pagar o seu hoje aqui fora, vai vender um hambúrguer, eu vou pagar seu almoço. Quem pede, recebe, né? Mas aqui, nunca tem ninguém do meu lado para me pedir. Aleluia! Não, agora você também teve mais fé do que eu. O seu eu garanto, agora o... Ai, Deus. Ontem uma irmã me procurou aqui e falou assim, pastor, você podia me abençoar com uma t-shirt? Aí eu pus a mão na t-shirt e eu, tá abençoado em nome de Jesus. Por quê? Amém. Por que eu estou te falando isso? Você pode pensar assim, que palavra é essa? Eu quero ouvir as palavras de Cristo. Mas foi Cristo que falou, bem-aventurados, mais do que feliz, não foi eu, está aqui. Mais do que feliz. Irmãos, não tem nada melhor que viver uma vida cristã feliz. E outra, qual que é por que alguns irmãos andam tristes? Porque você terceirizou a felicidade para o outro. A felicidade não depende do que eu tenho, do outro, do mau humor do outro. A felicidade habita dentro de mim. Cristo em vós, a esperança da glória. Então nós estamos sempre bem, sempre felizes. E aí, ele continua assim, bem-aventurados os mansos. Então, mais do que feliz é o manso. O que é mansidão, irmãos? Mansidão é a capacidade de sofrer o mal e não se tornar malvado. Por que a conexão de felicidade com mansidão? Porque sofrer o mal pode nos deixar sem felicidade. Sim ou não? Quando você sofre o mal, quando você é lesado financeiramente, quando você toma um prejuízo, quando alguém te ofende, quando alguém pisa no seu calo, quando as coisas que você sonhou não aconteceram, quando uma enfermidade bate no seu coração, quando as contas da empresa não estão terminando em lucro, em prejuízo, quando o saldo bancário não terminou na expectativa que você desejava, qual que é a primeira coisa que acontece no nosso coração? Tristeza. E parece que a felicidade é o quê? Por quê? Nós estamos deixando que o mal lá de fora afete a felicidade que habita aqui dentro. Por isso que ser manso é a capacidade de sofrer o mal e não se... Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Eu já fui em reuniões familiares que não parecia família. Porque todo mundo estava ofendido com alguém.
Sem alegria, sem felicidade. Sem felicidade, sem mansidão. Então, o que Jesus está dizendo que mais do que feliz é o manso, que não deixe que a maldade externa afete a alegria do seu coração. Mas você sabe qual que é o sinal de que você é uma pessoa mansa? Você sabe qual que é? Não é falar baixo. Não é falar baixinho, não é uma pessoa mansa, não. Às vezes é personalidade mesmo. Tem gente que fala alto e é manso também. Eu tenho um tio que parece que ele está brigando com você. Mas é o jeito dele. Eu trabalhei num hotel durante muitos anos no Brasil, que quando os italianos chegavam lá, eu falei assim, esse povo é europeu mesmo? Porque é o estilo, eles chegavam falando tão alto que todo mundo do hotel parava para saber quem é que estava lá, porque a gente não entendia muita coisa, só entendia isso aqui. Mais nada. E eles chegavam lá, os italianos, falando, mas não é uma questão de mansidão, é questão de personalidade, forma, cultura. Agora, qual que é o grande sinal de que você é manso? Uma palavrinha que chama contentamento. Todo manso está contente. Contente. Contente com o que tem. Contente com o que possui. Por quê? A alegria vai produzir contentamento. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei isso aqui mais cedo. Muitas coisas que nós temos hoje, de verdade, nós não precisaríamos metade do que temos para ser feliz. Nada contra ter. Pelo contrário, tenham, abençoem, prosperem, façam. Mas o sinal da mansidão é o contentamento da vida, porque todo aquele que não está contente não consegue ser manso. Não consegue, ele não descansa, não está contente, resmunga, xinga, reclama, murmura. O povo do deserto andou por esse caminho. Irmãos, lá no livro de Êxodo, aquele povo saiu da escravidão do Egito e conseguiram reclamar na liberdade proposta. Pensa você viver uma vida escrava. E agora Deus os tornou livres. E você vira assim uma hora e fala, bom mesmo. Era a comida que eu tinha lá no Egito. Quem é que se alegra na escravidão? Só aquele que não está contente com aquilo que possui. Sabe, você pode não ter às vezes o melhor trabalho, mas é o trabalho que o Senhor te deu. Está vendo que tudo é debaixo da expectativa e da perspectiva que nós temos? Você não pode ter o maior ordenado, mas graças a Deus você está aqui hoje, glória a Deus. E o Senhor tem mantido a sua casa. Eu ia falar assim, né? Você pode não ter o melhor marido. Não, meu Deus do céu, quem falou? Aleluia. Esse não, o Senhor entrou numa hora não muito boa. Cadê o Silas? Mas o seu marido e a sua esposa está mais baseado nos seus olhos do que no comportamento deles. Se você enxergá-los como presente de Deus, você vai se alegrar com eles todos os dias. Até quando ele deixa a toalha molhada lá na cama. Você fala, glória a Deus, nós temos uma toalha, aleluia. Ainda me lembro, já contei essa história aqui, é uma história que a gente conta. Havia uma irmã na igreja, já contei essa história, tem irmãos que nunca ouviram. Havia uma senhorinha na igreja que nunca reclamava de nada. Nunca reclamava de nada. E todas as vezes que alguém ia conversar com ela, porque você sabe, crente gosta de um comentário que eu não entendo. Sempre alguém procurava, ia comentar alguma coisa, e ela sempre elogiava todo mundo. Aí um dia, os irmãos da igreja se reuniram e falaram assim, hoje nós vamos conseguir fazer essa senhora reclamar de alguma coisa, ou falar mal de alguém. Quem que não fala mal dos outros? Você riu por quê? Aí, juntaram eles, foram até essa senhora e falaram assim, olha, queria te fazer uma pergunta. Ela, diga, o que a senhora acha do diabo? Horror. Não tem como. Sabe o que essa senhora falou? Persistente ele, né? Por quê? Porque a mansidão é a capacidade de sofrer o mal e não se tornar malvado. Quem altera o ambiente é você, não é os outros. Quem muda o ambiente da sua casa é você e não os outros. Quem muda o ambiente do trabalho é você e não os outros. Por que Jesus entrava na casa de pecadores e não pecava?
Porque quem dita o ambiente é Ele. Quem determina o ambiente e a vida fluindo é Ele. E esse Espírito habita em você. Pastor, me ofenderam. Abençoe. Quando Jesus fala sobre oferecer a segunda face, não é para você deixar os outros bater em você, não. Vai, bate aí de novo. Não, não é isso. É você não se tornar o mal que sofreu. Pronto. Não se torne o mal que você sofreu. Qual que é a questão? Aqui, é que quem não está contente, não descansa. Por isso que os princípios são, no alto, assentados com os discípulos. Porque Jesus está falando, se você não for manso, você não vai descansar. E descansar é o quê? Irmãos, quantos irmãos estão cheios de ofensas dentro de si? Magoados, fulano falou isso, ciclano falou aquilo, o meu pai, o tataravô, lá em 1812, e tá bom, eu não estou desprezando a sua história, mas Cristo em vós. Irmãos, nós às vezes aceitamos alguns temperamentos nossos. Não, irmãos, eu vou te falar, você é cheio do Espírito Santo de Deus, e você é uma pessoa mansa, cheia de Jesus. Mas o segredo da mansidão é o contentamento. Se contentar. Você é feliz com a igreja que você tem? Amém. Com a liderança que você possui? Amém. Com os irmãos da sua célula, você é feliz com eles? Amém. Com o trabalho que você tem, você é feliz? Amém. Com a universidade que você está fazendo? Amém. Que às vezes o seu pai está numa luta para pagar a sua universidade, você nem sabe, e está reclamando que não está aguentando estudar mais. Esses dias para trás eu falei com a Clara e com a Olivia, se eles crescerem, eu quero uma viagem com tudo pago para Bahamas. Pelo menos é um investimento. Compense o investimento feito. Mas por quê? Porque a vida que você vive é a vida que você enxerga. Por que nós não conseguimos descansar? Porque a gente não está contente às vezes com as coisas. Ah, o meu trabalho, tem gente desempregada. Ah, meu casamento, tem gente doida para casar. Ah, os meus filhos, tem pessoas que não estão conseguindo engravidar. Ah, o tanto que eu ganho, tem gente que está com dificuldade de sobreviver. Ah, eu não estou conseguindo viajar. Tem gente que está preso. Não vim no culto que eu estou com dor de cabeça. Tem gente que está acamado no hospital. Tudo está baseado na expectativa do meu coração. Por isso que o contentamento, o irmão é isso, é aquilo, depende da forma que você o enxerga. Se você enxergar como Cristo enxerga, você jamais ousaria falar de alguém. Você está falando de alguém que não foi você quem comprou, mas foi Cristo. Fale com Ele, deixe que Ele resolva o problema para você. Mas a base está no contentamento. Fala assim, eu sou contente com tudo que Deus me deu. O meu carro estraga sempre, tem gente que não tem nem carro. Não é? Está vendo que, olha aqui para mim que eu preciso concluir. Tudo está baseado no contentamento. Tudo. Você pode terminar esse culto hoje, pegar a sua família e ir para a praia. Pode comprar ali um gelado, abençoar o irmão lá do hambúrguer. Tudo depende da expectativa. Mas eu quero concluir com algo. O texto conclui assim, olha. Os mansos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdam a terra. Não é conquista. Repare no texto. Os mansos não conquistam, os mansos herdam. Por quê? Quem está tentando conquistar não está tendo tempo para descansar. Mas é só o manso que herda as coisas. Por isso que você fica intrigado com alguns irmãos que recebem as coisas. Fala assim, irmão, não faz nada e ainda recebe. Não é, às vezes não é uma questão de fazer, é uma questão de se contentar com tudo que Deus está dando. Quem é fiel no pouco, logo Deus dá o quê? Em abundância e muito. Então, o fato de herdar é um fruto da felicidade daquele que é manso. Ele é contente,
Ele está feliz. Irmãos, se você entender que a felicidade de Deus, que chama Cristo, habita em você, você não precisa mais sair para conquistar. Você pode herdar todas as coisas que Ele tem para você. Receber. Jesus disse aqui, bem-aventurados os mansos, porque eles conquistam. Sim, irmãos? Eles o quê? Herdam. Às vezes, áreas da sua vida estão travadas. Não é porque o diabo está segurando, não. É porque você não está contente com as coisas. A Bíblia diz assim, que Deus resiste o soberbo. Isso é um problema, porque quando o diabo te resiste, você corre para Deus. Agora, quando Deus te resiste? Vai correr para quem? Para mim, não. Não corram para mim, não resolve esse problema. Porque se o diabo resistisse, fuja dele. Corra para Deus. Agora, e quando Deus nos resiste? Quando Deus nos resiste? Quando a soberba entra no nosso coração e a gente deixa de ser o quê? Contente. Contente. Acredite, você tem o melhor líder que você poderia ter. É uma bênção na sua vida. Irmãos. A sua família é a melhor família que você poderia ter. Pastor, você não sabe das dificuldades da minha família. Eu sei, mas o que determina é os seus olhos, meu querido. Seus filhos é a herança da sua casa. Olha, nós precisamos tanto das pessoas, que nem a roupa que você está vestindo hoje foi você quem fez a maioria. Alguém teve que fazer para a gente adquirir. O que eu estou te mostrando, com simplicidade, olha para mim. É que o manso herda coisas. Olha para mim, de verdade. Você quer herdar a terra? Você quer conquistar coisas na vida? Quer ser uma pessoa de princípios elevados? Princípios do monte? Quer descansar? Não conquiste, herde. Sabe o que é herdar? É receber aquilo que o outro conquistou. O herdeiro só recebe aquilo que o outro conquistou. Você quer viver uma vida como? Conquistando ou com muitas heranças? Cristo conquistou a vitória da cruz para você. Por isso você pode descansar e conquistar tudo aquilo que você precisa. Uma coisa eu percebi, que é assim, o ambiente determina tudo. A prosperidade da sua casa não está no seu esforço, está nos teus lábios. Vou falar de novo. A felicidade da sua casa não está no esforço. Eu não estou falando que a gente não tem que trabalhar não, tá? Que amanhã é segunda-feira, eu mesmo vou estar indo trabalhar. Eu só estou dizendo que a prosperidade de Deus não é o tanto que você trabalha, é o tanto que você herda. E a herança dos mansos são para os contentes. Contentes. Eu queria ler um texto para você, muito profundo, na minha opinião, que é assim. Projeta para mim Provérbios 16, 24, pode ser na versão NVI. Projeta para mim, Provérbios 16, 24. Olha isso, presta atenção. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Vou ler de novo. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Sabe por que tem muitas pessoas enfermas? Palavra. Palavra. Eu conheço pessoas que ficaram doentes de tanto ir no médico com medo de doença. Conheço pessoas que ficaram doentes com tanto medo de ficar doente, por falar o tempo todo isso. Por quê? A vida que você vive é a vida que você enxerga. O que o provérbio Salomão está dizendo é que são palavras agradáveis que produzem o quê? Favo de mel, doçura no ambiente. E essas palavras agradáveis produzem o quê? Primeiro, são doces para a alma. Irmão, para que ficar amargo da vida? Mal-humorado? Não tem irmãos que... Cara, eu sei que às vezes eu fico com a cara um pouco fechada. Mas não é porque eu estou amargo não, é meu perfil mesmo, às vezes eu estou... Mas é perfil. Mas
Você já conviveu com alguém amargo? Dá bom dia para quem? Aí você fala, bom dia, vai se andando. Meu Deus, irmão, calma. Tá tudo bem? Para você. Sabe o que essa pessoa precisa? Palavras agradáveis. Chega na sua casa, todos os dias de manhã cedo, fala, minha casa é uma bênção. A minha casa é bem-aventurada, mais do que feliz. Cristo habita na minha casa, Cristo é a esperança da glória. A minha casa é próspera, a minha casa é feliz, os meus filhos são felizes, a minha esposa é a melhor esposa que eu poderia ter, o meu marido também. São as palavras agradáveis que produzem doçura. E mais, não só para a alma, palavras agradáveis são medicina para o corpo. Trazem cura para o seu corpo. Tem muitas enfermidades que nós temos que não tem a ver necessariamente com a enfermidade, mas com as palavras que você tem dito sobre elas. Quer um conselho? Todos os dias diga, eu sou curado em nome de Jesus, eu estou revestido de Jesus, a minha mente está cheia de Cristo. Por quê? Palavras agradáveis são como favo de mel, doçura para a alma, medicina para o corpo, para os ossos. O que isso tem a ver com o que eu disse? Porque o manso sempre tem uma palavra agradável. Vou falar de novo. O manso sempre tem o quê? Uma palavra agradável. Por quê? Porque ele sabe que a vida dele está não na conquista, mas na herança daquilo que ele tem profetizado. Bem-aventurados, mais do que felizes, são os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles conquistam tudo, não pelo esforço, mas pela herança. A vida deles está debaixo da felicidade em saber que Cristo é em vós, a esperança da glória. Por isso, a minha conclusão de hoje é qual? É que esses princípios que eu te ensinei aqui, são princípios da onde? Do alto. Da onde, irmãos? Como? Em pé ou sentado? Descansando. E ouvindo. Você está no alto, descansando e Efésios capítulo 2, que nós estamos assentados, aonde? Com Jesus aonde? Lá em cima, é o mesmo princípio, lá em cima. Como é que você então desfruta do fruto do Espírito que habita em você? Descanse. E outra, produza palavras agradáveis. Eu te faço uma pergunta muito singela. Nós somos uma família. Você já fez um elogio para alguém hoje? É uma boa oportunidade? Não, aí tem gente... Não fui criado nesse tipo de ambiente. Irmãos, eu descobri uma coisa. Olha para mim. Por que nós... Olha aqui para mim, por favor. Por que nós temos uma facilidade imensa de criticar, uma dificuldade de elogiar? Tudo está ruim. Aí a gente se inflama para fazer isso. Mas o que o provérbio está dizendo? Que não é a reclamação, é o quê? É a palavra agradável, que produz doçura. 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 Porque bem-aventurados, mais do que felizes, são aqueles que são mansos. Acredite, lá fora, no mundo, aqui a gente está no reino, na igreja, na casa. Lá fora, hoje, amanhã, alguém vai fechar você no trânsito. Alguém vai dizer uma inverdade a seu respeito. Alguém vai ofender você. Alguém vai produzir coisas que não deveriam. Situações difíceis podem acontecer na sua vida. Mas não é sobre eles, é sobre Cristo. E aí você tem uma oportunidade de o quê? Se tornar cada dia mais manso. Aí eu te pergunto, quantos irmãos mansos nós temos aqui? E a mansidão é a capacidade de sofrer o mal e não se tornar malvado. Por causa disso, você recebe a herança. Quer receber as coisas de Deus? Herança. Filhos têm herança. Filhos têm, servos trabalham. Filhos recebem a herança. A herança. Então, áreas da sua vida são destravadas quando você desfruta da herança. Portas se abrem quando você descansa na herança. Curas aparecem e são estabelecidas quando você descansa na herança. Agora, o segredo para o seu coração é não se tornar o mal que sofre. Pelo contrário,
você é mais do que feliz. Quantos irmãos mais do que felizes nós temos aqui? Então eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, nós vamos orar, o pessoal do louvor pode subir. Nós vamos fazer algo importante, porque na nossa conferência nós falamos do céu na terra. Eu te faço uma pergunta. Qual você acha que é o ambiente do céu? Se nós dizemos que o ambiente do céu, olha que coisa interessante, a Bíblia fala que sempre há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Já parou para pensar quantas pessoas se convertem todo dia? O céu vive uma festa. É capaz de a gente chegar lá no céu, os anjos estão comemorando. O quê? Todo dia chega um pecador agora, que agora é santo aqui em cima. Se a festa no céu, todas as vezes que um pecador se arrepende, todo dia tem gente se convertendo. O céu está em festa desde quando Jesus ressuscitou. E a playlist lá é boa. Santo, 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 e não param. Por quê? Porque a alegria é o ambiente do céu. E quando o céu desce na terra, produz também alegria no seu coração. E essa alegria é um contentamento. Contentamento. Eu louvo a Deus pela igreja que nós temos. Deixa um pouquinho mais baixo. Pelos irmãos, pela minha família. O que seria da gente sem a família da gente, irmãos? Sério. Ultimamente eu tenho falado muito do meu pai, né? E aí eu estava pensando, meu pai, estava até falando com o irmão ali, meu pai, ele gosta de um clube